Para quem tiver com a palavra, com a Bíblia, deixa aberto em Mateus capítulo 5, versículo 43. Nós iniciamos um processo, esse período tão forte, que se chama Quaresma. E na Quaresma a gente está avaliando e meditando mais, Pelo menos é para a gente estar rezando mais, para trabalhar mais o nosso processo de conversão, com o jejum, com a penitência e com a oração. Nosso processo de conversão, ele não é um processo simples. Nós vamos nos converter até na hora da morte. Mas tem um ponto que Jesus nos pede, que é tão interessante. No Evangelho de domingo, na Transfiguração, Deus Pai fala assim para eles, para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho muito amado. O que vai falar? O que vai fazer? Ouviu. Naquele momento, Jesus não estava falando nada. Ouviu. Então hoje a gente escuta Jesus pela palavra. E a gente corre o risco de escutar algumas coisas e falar: mas isso eu já ouvi tantas vezes. Só que de verdade a gente precisa ouvir e olhar para nós e falar: eu cumpro. E isso que eu estou trazendo hoje é Mateus 6, quando Jesus diz assim, no versículo 43, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. É um pedido muito simples, Muito simples. Porque, na verdade, a gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro. Pela forma como eu acolho você ou não. Eu sei como que você caminha do ponto de vista da sua consciência espiritual. Essa consciência de que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. Porque o dia que eu entender isto, eu vou parar de classificar amigo, inimigo, simpático, antipático. Parar de rotular, entender que somos todos filhos do mesmo Pai. E que todo mundo tem algo de bom dentro dele, que às vezes ainda não teve a oportunidade de brotar. E essa função é nossa, que já rezamos. Então nós rezamos e temos consciência que em cada um de nós, quem que habita? Quem? Verdade? Vocês têm certeza disso? Se a gente tiver certeza disso, como é que eu tenho que tratar meu irmão? Prestar atenção como é que a coisa passa, como é que a coisa tem que mudar. Quando eu percebo, eu tenho consciência que no outro Deus habita. Filó, mas aqui, aquele povo que irrita, porque tem hora que os irmãozinhos não colaboram. Duro. Como é que eu faço para tratar aquela pessoa antipática? Jesus falou: amai os vossos inimigos, reza por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Falo para matar não? Ele fala: não matarás. Não matarás. Então, tem algumas coisas muito interessantes de São Bento. Então, São Bento fala que, por que às vezes o outro implica com você? Por que às vezes a pessoa não gosta de você, ou você cisma com uma pessoa e não gosta da outra? Porque às vezes a gente projeta no outro aquilo que está em nós. Porque o inimigo muitas vezes está dentro de quem? De nós mesmos.
mas nós não tomamos consciência disso. Então quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, e Jesus é tão doce, ele é tão doce, que o tempo verbal que ele usa é, amarás. Quer dizer, um dia você será capaz de... Ele não fala, ame, ele fala, amarás, um dia. Quando? Porque nós temos que tomar, quando eu proponho a viver isto, e nós estamos no período da quaresma, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu vou conviver com alguém, aquela pessoa é insuportável, eu não posso me dirigir a ela, me sentindo primeira, eu vou te amar porque eu sou superior a você, entendeu? Eu sou tão bacana, tão maravilhosa, que eu sou capaz de te dar uma migalha do amor. Vai dar certo? Não, não vai. Então eu não posso ter esse ar de superioridade. Eu também não preciso achar que eu vou conquistar o outro pela força. Vou? Não. Quando é que nós seremos capazes de amar o próximo, de suportar o outro, rezar por aqueles que me fazem mal, aquela pessoa que me feriu? Não adianta eu pensar que eu vou dar passos largos. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que querer. Falo, Senhor, o Senhor falou comigo, me ajuda a conviver com essa pessoa insuportável. Mas ela é sua filha, ele é seu filho, e o Senhor morreu na cruz por esta pessoa. Quando ela recebe a Eucaristia, o mesmo Cristo que está nela está em mim. Como é que eu vou vencer isso? Com passos pequenos. Então primeiro eu preciso começar a rezar por ela. Fala, não dou conta não. Não, eu tenho que começar desejando o bem. Mas não é, eu não quero rezar por ela só para que ela te encontre e te largue. Não, nós temos um compromisso de rezar pela salvação uns dos outros, para que a pessoa não se perca no caminho. Então essa é a nossa função. Não é do mundo, é só daqueles que Ele colocou no seu caminho. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas existe uma coisa interessantíssima que São Bento fala. Quando você estiver convivendo com aquela pessoa que é chata mesmo, insuportável, e que te fala coisas que você não gostaria de ouvir, eu tenho que pensar, porque existe um exemplo muito interessante de Davi. Davi, quando era rei, ele estava passando, e um homem, eu não vou lembrar o nome dele agora, começa a apedrejar o rei e falar mal dele. E aí Abissai fala com o Davi assim, aqui, quer que corte a cabeça dele? Ó, meu povo era calmo. Quer que corte a cabeça dele? Para parar de falar? Davi falou, não. Se ele está falando mal de mim, é porque Deus permitiu a ele que falasse assim para mim. Então agora é o momento que eu tenho que me rever. Olha que interessante. Porque isso pode ser aquilo que o Senhor quer falar comigo. E aí Davi se humilha diante de Deus, Davi se avalia diante de Deus, e por causa da atitude de Davi ele ganha uma guerra. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a primeira coisa, quando você tiver uma pessoa muito difícil, vamos começar a agradecer a Deus pela vida dela. Fala, Jesus, sabe aquilo que eu estou querendo matar? O Senhor falou, não matarás. Ele é seu irmão ou sua irmã, então eu vou ter que olhar para ele com olhos de amor. Não vou dar conta. Então eu quero pedir o seu olhar para mim. Me ajuda a olhá-lo através dos seus olhos. Me ajude a amá-lo através do seu amor. E começa a colocar no altar para Jesus ir transformando, porque é assim que eu já fiz com muitos, que eu queria matar e eu punha no altar, Jesus mudava. Porque a gente precisa trabalhar isso em nós e entender, essa pessoa na verdade, ela é um presente de Deus para mim. Que é isso, Filó? É, porque essa pessoa vai trabalhar a minha santificação. Então sabe aquela pessoa mais insuportável? Fala, nó, que presente que Deus mandou para mim. Jesus me ama, porque colocou gente muito fácil perto de mim, para que eu tenha que me ver, mudar, porque Ele me quer no céu. Já tinham pensado sobre isso? Não, né? Fala, não, Filó, não quero nem conviver, pois eu quero te dizer que Jesus falou, reze por aquele que te persegue. E é tão interessante que à medida que a gente começa a rezar pelo outro de verdade, começa pequenininho, passinho pequeno, fala, Jesus, olha para o outro, só, depois Ele vai te ajudando, nós vamos melhorando, e aí as feridas em nós vão cicatrizando, as feridas vão curando, e a gente vai percebendo que aquela pessoa mais insuportável, na verdade, ela é um presente de Deus
na minha vida, porque ela me faz ver o que eu não sabia que eu tinha. Então há um caso interessante que São Bento conta, de um rapaz que tinha uma governanta, e a governanta dele foi embora, e aí falaram com ele: não contrata tal moça. Ele contratou, ligou e falou: não, tem que mandar essa mulher embora, porque ela, depois que ela veio para minha casa, é que só tem discórdia, briga, confusão, raiva. Falou: pois agradece a Deus, não dá mandar ela embora não, porque ela é o anjo que Deus mandou para sua casa, para te revelar o quanto de ódio, de ira e de rancor existe dentro do seu coração. O que nos magoa? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo só vai me ferir se aquilo estiver dentro de mim. Se ele não estiver dentro de mim, aquilo não me fere. Quer ver um exemplo básico? Quando a mulher tem um filho. Não é fácil ser mãe, né? Então a mãe acabou de ter menino. Primeiro ela quer parto normal, porque todo mundo pergunta para ela assim: você teve parto normal? Se não teve, né, ela foi considerada menos. Aí ela se sente obrigada a amamentar. Aí aquela luta da amamentação, olha, eu amo e faço de tudo para as mães amamentarem. Mas os primeiros dias é uma luta. Aí o pessoal liga para a mãe e fala assim, ninguém liga para a mulher que acabou de ter um menino e fala: como é que você está? Está se sentindo bem? Está feliz com a maternidade? As pessoas perguntam assim: e aí, está dando leite? Se a mulher não está conseguindo amamentar, ela fica com ódio. E ela quer matar aquela visita. Fala: mato, não recebo. Ela fala: não posso. Desliga o telefone. Aí ela chega no consultório chorando. Eu falo: porque isso não está resolvido dentro de você. Por isso que você se sentiu agredida. Mas se você naquele momento falasse com ela: nossa, mas eu desejei tanto, fiz tudo, mas não consegui. Sim, a gente assume a nossa impotência em fazer isso. Qual é o problema de assumir a nossa fraqueza? Nenhum. Mas quando você assume e fala: não dei conta de amamentar, ela até vai te consolar, vai ser: está tudo certo. Mas amamentar não é brincadeira, isso é um desafio. E isso incomoda muita gente, a mulher que tem menino depois não amamenta. O povo quer matá-la, né? Então vai cutucar. Então, se essas coisas não estão resolvidas dentro de mim, eu já respondo igual que as gatas arrepiadas que você fala e a pessoa já grita. É mais ou menos isso. Então a primeira coisa que nós vamos aprender quando Jesus fala: ama aquele que te faz mal, é muito interessante. Vamos começar a rezar, e aí a gente vai chegar num nível de oração e de olhar o outro, que eu não vou ficar no mesmo nível com ele de quem ganha ou quem perde. Eu tenho que passar o outro nível, se eu fui enganado, se eu fui enrolada, mas entender que a única coisa que o outro precisa é de amor. Gente, essas coisas só irão acontecer conosco o dia que eu permitir ser amada por Deus de tal forma que eu seja transformada por Ele e que esse amor possa fluir através de mim e curar o outro. Não é fácil, mas é preciso. Lá no CTI, há uns anos atrás, né, tinha uma menina para trabalhar, espetacular no trabalho. Tecnicamente falando, o plantão dela era espetacular. Mas a relação humana, só Deus. O mau humor chegava encarnado. Você imagina, o ambiente CTI já é um estresse único. Tudo é muito estressante. Tudo é uma questão de segundo. Todo mundo tem que estar em situação de alerta. E aí a única coisa que a gente não pode ter lá é o mau humor. Nós temos que dar conta de debochar da gente mesma para poder raciocinar rápido. Mas o mau humor era uma coisa, não falava aquele mau humor. Eu falei: Jesus, mas nós vamos fazer o quê, minha filha? Nós temos que resolver isso. Não tem condição. Isso faz mal para ela. Isso faz mal para ela. Então eu comecei a abraçá-la. Falei: gente, sabia que a gente precisa abraçar 5 pessoas todo dia para ter saúde? Nós vamos começar a abraçar nesse CTI, porque aqui é estresse demais. E falava: não, o seu plantão é tão maravilhoso. O seu plantão me deixa sossegada. Então eu comecei a fazer com que ela visse ela mesma. Porque às vezes o outro, ele agride porque ele nunca descobriu nada de bom nele. Ninguém nunca conseguiu olhar para ele e dizer algo de bom. Ninguém nunca conseguiu fazer um elogio. Não é mentir, é mostrar para o outro aquilo que ele precisa enxergar nele. Sem mentira. A gente que anda com Deus não pode mentir. Mas o plantão dela era impecável, competente demais.
Aí abraçava ela e falava: seu trabalho me encanta. Eu posso ir para casa sossegada, porque eu sei que eu sou uma leoa com esses meninos. Eu abraçava e falava com ela: está tudo bem? Estou achando sua carinha triste? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Então eu comecei a mostrar para ela que eu via, que eu olhava para ela, que eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Vocês podem imaginar que essa menina mudou da água para o vinho. Se tornou filha, né? Ela me chama de mãe. Mas quem fez isso? O amor de Deus. Ela foi capaz de perceber isso, né? Hoje ela tem que fazer esse trabalho com outras, que hoje já está na mesma função lá. Então, hoje ela tem que trabalhar o outro. Então, às vezes, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a Deus pela pessoa difícil, porque ela me ensina. Depois eu preciso rezar por ela, pela graça de Deus. E eu preciso começar a mostrar a ela que ela tem valor. E entender que muitas vezes aquela pessoa até que faz o mal, aquela pessoa que só tem ira, raiva, ela tem Deus preso nela. Jesus está encarcerado nela, eu preciso libertá-lo. Então, enquanto eu estou diante dela, eu rezo e adoro o Jesus que está preso nela. Fala: Senhor, eu adoro o Senhor que está aí preso. Me ajuda a te libertar. Isso é espetacular, gente. A gente conseguir fazer isso. A outra questão que a gente tem que fazer é o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam, falou mal de você, te prejudicou. Fácil demais, não é? E a gente faz uma caminhada pela Bíblia muito interessante. Em Gênesis, né, Lameque, que era cruel, lá em Gênesis 4, ele falava assim: toda injustiça tem que ser, eu tenho que reparar 77 vezes. Imagina, toda injustiça eu tenho que reparar 77 vezes. Aí no Sinai, eles recebem a lei: olho por olho, dente. Aí chega Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes. Ao contrário de Lameque. É espetacular. Aí Jesus tem que nos ajudar a fazer esse processo, porque o perdão é uma força ativa, que eu preciso dele, porque ele tem 4 passos, né? Primeiro, eu não preciso ter pressa de perdoar. Não tenha pressa. Essa coisa tem que ser pensada. A segunda, eu tenho que ter raiva e deixar a raiva ter. Eu estou com raiva de você que fez isso comigo, porque a raiva me dá uma distância. O terceiro passo, eu tenho que ter coragem de avaliar a situação. Falar: gente, de verdade, o que foi que aconteceu? Por que essa pessoa reagiu desta forma? O que será que eu fiz para que o outro reagisse dessa forma? Porque às vezes é assim, não é? Às vezes a gente provocou o outro. E aí o outro agiu na ira. E aí ficou tudo. E aí sim, o perdão acontece na 4ª etapa. Mas é um processo. Mas o perdão é terapêutico. Quantas doenças estão desenvolvendo dentro de nós, porque eu fico mantendo o ódio dentro de mim. Eu estou lá na fase de Lameque: cada injustiça 77 vezes. Eu preciso libertar isso. Ah, Filó, eu fui lá pedir perdão, mas ele não recebeu. Existe isso? Já aconteceu com vocês? Eu pedi desculpa e ele não quis aceitar. Já teve isso? É porque às vezes eu vou lá no meu orgulho e falo: eu sou tão maravilhoso, pela minha misericórdia eu te perdoo. Primeiro a gente vai até Deus, pede perdão. Fala: Senhor, me perdoa, porque eu sou custoso mesmo. Eu sou terrível. Eu não fiz a coisa direito. Me ajuda a perdoar, porque senão como é que eu vou continuar rezando o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Compreendem? Então é preciso entender esses passos. É preciso pedir a Jesus isso, até que a gente possa amar, né, o nosso inimigo, a não ter mais inimigo. Eu tenho que parar de projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas sombras. E o outro, dia que for amado, ele também vai parar de projetar. Porque na cruz, Jesus uniu aquilo que era impossível de unir. Ele pegou os meus opostos e colocou junto. Ele pegou Deus e o mal. Ele pegou o pecado junto. Ele juntou aquilo que há de pior em mim. Então o que em mim ainda está ruim? Eu tenho que pedir a Ele, fala: Jesus,
Me mostra onde que está o que está ruim, onde está o meu grande inimigo. Por isso a gente reza o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, daquilo de tudo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. Mas a gente faz tão rápido que a gente não sabe nem porque faz o sinal da cruz, que a gente acha que o inimigo está externo, mas na verdade o inimigo está interno. É preciso ter coragem de se ver, falar: Senhor, me ajuda, eu quero fazer uma quaresma diferente, eu quero ter coragem de olhar para mim mesmo, eu quero ainda poder olhar para o meu irmão e permitir que o Senhor me fale através dele. São Bento, quando ia fazer reunião lá do mosteiro, ele mandava chamar todos, não só os monges mais velhos, mas o mais novo, que ele falava: às vezes Deus fala pela boca do mais novo, porque Deus não precisa de inteligência do outro, ou de conhecimento do outro para poder se apresentar. Deus usa de quem Ele quiser. Ele usou inclusive da mula para poder falar, está lá escrito. Então Deus usa, e quando a gente começa a entender isso, muitas vezes eu posso pedir ao Senhor que fale através do outro para mim: Senhor, o Senhor está querendo, me ajuda a entender o que o Senhor quer, fale pelo outro, que o outro hoje seja a sua voz para mim, porque Deus fala. Me ajuda a ouvir o que o outro quer dizer para mim, às vezes a forma que o Senhor tem de me dizer hoje, já que o Senhor habita nele, fala para mim. Mas até a gente aprender a olhar uns para os outros e não vê-los como aquele que disputa. Somos filhos do mesmo Pai, Deus tem o mesmo amor por cada um, Deus faz chover sobre os justos e os injustos. No final, mas eu vou rezar por ele, ele vai continuar fazendo mal. Claro, nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. Quais são? Que estava rezando pelos inimigos, os inimigos não me tiraram, não mudaram um milímetro. Quem são? Provinha. Ninguém lembra? Duas pessoas fizeram isso de uma forma espetacular: Jesus e Estevão. Jesus estava sendo crucificado, falando: Pai, perdoa, não estou sabendo o que estou fazendo. Eles mudaram de atitude? Nem um milímetro. Estevão estava recebendo pedrada na cabeça e rezando: Senhor, perdoa. Eles pararam de mandar pedra em Estevão? Não. Falou: mas eu vou rezar, ele não vai mudar. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele tem que entender o amor de Deus através de mim. Gente, tem pessoas que quando a gente reza mais, que a gente procura mais por Deus, que a gente vive o amor dele, o ambiente ao seu redor é transformado. Tem lugares que você entra, o ambiente é pesado, é duro, porque a pessoa às vezes só tem uma capa de ser cristão, mas o coração é duro, é frio, fala mal, julga. Está errado. Eu tenho que lembrar disso aqui que Jesus falou: vocês todos são filhos do mesmo Pai. E a única força capaz de nos transformar é o amor. É a força mais poderosa que eu conheço, que faz inimigo dar a mão, é o amor. Então é preciso que a gente peça a Jesus: Jesus, aquelas pessoas que estão sendo difíceis para me conviver, me ajuda a olhar para essa pessoa e agradecer porque o Senhor o criou, que essa pessoa é desse jeito mesmo. Não estou aqui para transformar ninguém, quem transforma é Deus, sou eu, mas eu tenho que rezar por ela. Eu não quero mudá-la, eu quero rezar por ela, aceitá-la como ela é. Abraça, fala: te aceito do jeito que você é, nós somos tão diferentes, mas apesar do Cristo, não ter nada do Cristo nela, mas eu tenho que rezar por ela, é minha irmã, é meu irmão. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente poder acabar, porque esse assunto é pesado, né, para a gente pensar. Se a gente cuida do mendigo, maravilhoso, a gente dá comida, a gente dá roupa. Hoje está tendo banho, né, o banho do amor, né, que é maravilhoso o trabalho que tem aqui em Belo Horizonte. Se eu faço isso, ótimo. Se eu consigo rezar pelos meus inimigos, que bom, o Senhor pediu. Se eu consigo amar o próximo, que bom que eu já consigo fazer tudo isso, não julgar, não condenar. Mas é tão interessante, porque a gente já aprendeu que tudo que eu fizer ao menor, eu faço a ele. Mas de repente, eu começo a olhar as coisas e posso perceber que o pior mendigo que eu encontrar, o inimigo mais cruel dentro de mim, aquele que eu não consigo aceitar com seus defeitos,
com a sua miséria. É exatamente aquele pedaço que está em mim. E na verdade sou eu que preciso das migalhas da minha bondade. Sou eu que preciso me olhar. Sou eu que preciso me aceitar. Porque se eu me aceito, se eu aceito o outro, eu sou capaz de ajudá-lo a aceitar a ele mesmo. Porque às vezes a gente não se aceita, não se ama, não se sente amado, e por isso é um porco-espinho pronto para poder espezinhar alguém. Então hoje é preciso que a gente olhe o quanto que em mim tem feridas, o quanto tem coisas que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu tenho projetado, mas que estão precisando de ser curadas. Está precisando do meu olhar de bondade, aquele olhar que eu tenho para o mendigo lá fora, eu tenho que ter para o mendigo aqui dentro. Aquele olhar que eu tenho para aquele que agride, eu tenho para aquele que está sendo agredido aqui dentro. Para aquele que está abandonado, por aquele que está escondido. Então eu preciso pedir a Jesus que venha nos curar. Que é somente a graça dEle, somente Ele, que nos ama como ninguém. Somente Ele que nos aceita como mais ninguém aceita, que às vezes nem eu mesmo me aceito. E por isso eu sou tão revoltado, carrego tantas dores e tantas coisas, porque eu não sou capaz de me aceitar. Mas existe alguém que me aceitou, me amou, me ama e morreu por mim, apesar da minha miséria, apesar de tudo que eu não sou, Ele me amou. É esse amor que a gente precisa experimentar, assumir, ser transformado por Ele, para que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam receber esse amor e serem transformadas por Ele. Que Nossa Senhora, nossa doce Mãe, que viveu esse amor como ninguém, interceda por nós junto a Jesus, que olha a miséria nossa, de cada um aqui, que olha o mendigo que em nós habita, o inimigo que em nós habita, aquele que não é aceito, os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas perdas, aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que eu não consigo aceitar. Me ajuda a amar a mim mesma, ou esse próximo. Me ajuda a amar o inimigo que habita em mim. Me ajuda e ajude a cada um de nós a se sentir filho amado do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Revisão da Vida. Acompanhe. E vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então nós começamos outra vez o tempo da Quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina, passa Natal, vem Carnaval, vem Quaresma, vem Semana Santa, e a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos, não podemos entender o tempo da Quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio, uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se Evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica. Para que a gente possa se preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui.
Então nós estamos aqui reunidos porque nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então nesse período nós vamos escutar algumas palavras, que vão ser muito frequentes. Então nós vamos escutar muito falar de deserto, nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola, e vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente, que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama incondicionalmente. É diferente. Então nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. É aprender a silenciar, é aprender a despojar, aprender a me libertar de tanta coisa, a tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, onde ela não fica, onde ela não se sustenta. Então é o momento da gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as 3 formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesmo. Então a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí na quaresma a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar, será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação, é uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir? Disposição de fazer uma partilha com Ele? Disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, Ele escuta, Ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dEle na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola não é dar o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Né? De quando a gente canta ainda. E eu só tenho piedade do outro, porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim. Então não é dar o que sobra, mas eu poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa. Precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia. Alguém que está sofrendo, não é dar esmola de dinheiro. Se dê, vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós, fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer, e não beber, e um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Então o dia inteiro rede social não te dá um minuto de sossego. Então, será que nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? Filho, eu vou morrer sem celular. Eu morro, não estou falando de ficar sem celular o dia inteiro. Mas se a gente não pode excluir alguma coisa, será que a gente não pode parar por 1 hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais? Uma vez eu já perguntei para vocês, perguntaram se eu tinha o celular de Jesus, né? Eu falei, celular, gente, é para quem está longe, né? Você não precisa do número de quem está perto de você. Não é? Celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção. Não precisa de celular. Não é?
Então, quem sabe, vamos pensar nisso. Olha o quanto escravidão. Vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa. Vamos reconhecer. Vamos parar e se ver. E falar que é isso, eu sou dono de mim. Vamos aproveitar essa fase da quaresma. São 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita aqui dentro da igreja. Eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra. Que é isso, Filó? Aquela vida que a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora? Será que é isso mesmo? Será que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, Filó, eu não sei, não vou muito na igreja, não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês, que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo, gera um cristão que repete, gera um cristão que tem rotina, só rotina de repetir, então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso, só isso. Não há um cristão que tem desejo de Deus. E esse cristão nós não podemos ser. Há uma teóloga que diz que aonde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus, não existe crente. Existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo ou por interesse. Não podemos ser assim. Nós temos que desejar esse Deus. Por que o nosso cristianismo está essa água de chuchu rala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo. É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, Ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em 2000 anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem? Um Deus que faz parte da sua vida. E um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Deixa eu ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção. Olhe para ver se, na sua vida, não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus, projeto que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo o nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa. E essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma como ele olhou no olho daqueles homens pescadores e falou, eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou para você? Existe um projeto de uma vida digna e feliz para você. Por que você não está vivendo ela? Eu te conto. É isso que ele quer dizer quando ele fala convertei-vos. Ele está nos propondo uma mudança na nossa vida. Ele vai te obrigar? Nunca. Porque se a conversão ela não te trouxer paz e alegria, ela é falsa. Porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível. Não tem como cronometrar. É algo que, sem propósito. Mas exige que a gente tome atitude, se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida. Porque converter é ser libertado. E quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo.
O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida, de acolher a novidade do reino, de acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, filho, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver. É duro. É duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço está engessado. E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou 6 horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o bracinho numa tipóia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia? Segunda-feira. Quebrou o punho, mas falaram que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel. Ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o ortopedista liberou a si mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vê o coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre, coitado, que não sabe nem que tem o direito de falar, dói, mãe. Isso é de chorar. O cirurgião falou, o que é que eu faço? Falei, interna, meu filho. Interna, chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera. Faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano. Aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro. Então, como é que eu posso afirmar que eu sou cristã? Eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitava, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo. Como é que na minha vida, nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu. Como? Quais são as marcas que nós estamos trazendo? Não, filho, eu estou bloqueado, morro de medo, não posso me comprometer. Então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. Está errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar, porque a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade, e falar, vocês estão achando que a vida de vocês está espetacular? Tá não, porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela não acontece de uma vez, porque vai ter muita mudança dentro de nós, e ela precisa ser acolhida. Esse projeto de Jesus precisa ser acolhido dentro de mim. Eu preciso escutar muitas vezes a palavra, para que ela possa me transformar, porque conversão é essa mudança que vai acontecendo, e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa. Se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, tem alguma coisa errada, que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu, de denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude, e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia, estamos na quaresma, de parar e de se perguntar, quem sou eu? Sabe que, mais importante, eu digo hoje, tem pessoas que falam assim, nós, Jesus apareceu para tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa, tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo, a gente precisa de uma graça de Deus, a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então nós precisamos de conhecer. A primeira graça que eu preciso dele é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que, se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis.
Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que essa vida medíocre, fútil que eu levo, é só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho. Quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus. Ele deu o caminho. Então, para nós, o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar, eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele, está escrito na carta aos Hebreus, não tire os olhos dele. A gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante, né? Porque tem os momentos que é uma delícia caminhar, só coisa prazerosa, um espetáculo, só coisa bem-vinda, a gente está buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro, tem umas provas duras que você fala, acho que eu errei o caminho. Estou no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, ué. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Falo, gente, mas é isso mesmo? Esse trem esquisito, isso mesmo? Não tem um brilho, tem nada, ninguém tem um anjo dando sinal, certa, é esse mesmo caminho. Tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, gente, mas que tanto de dúvida, será que isso mesmo que eu tenho que fazer? É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira. Porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele. Renove e diga para ele, Jesus, tem uma oração linda que eu faço todo dia, que um pedaço dela, que eu vou abreviando as orações, que é tanta coisa para rezar, então esse pedaço eu rezo que me interessa. Fala, Jesus, presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele, presta atenção. Se o Senhor não estiver escutando cada batida do meu coração, não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo, não estiver batendo, falando assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro, tem algo errado, me acorda, me faça relembrar isso. Porque o Senhor é a razão da minha vida. Então, que a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né, que a gente faz, ao único, que é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida. Então, eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Aceita a sua miséria e mostra para ele. Fala aqui, meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor. Que é barro demais, meu amigo. E muito pouco espírito. Me ajuda aqui, porque a situação não é boa, não. Mas se a gente não tiver a coragem de parar de fingir aquilo que a gente não é, de sofrer por aquilo que não somos, mostra a sua realidade para Deus. A gente fica escondendo para o outro e mostrando uma caricatura daquilo que não somos. Mas para Ele não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria, para que o Senhor me transforme e fale, eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías, capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar, gente, mas eu não posso, Filó, eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda, todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. Vive adiando o encontro. Fala lá rezar, outro dia eu vou. Mas não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter 2 conversas duras em QCTI, é difícil, hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de 5 meses, e os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles, vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho, assim de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cores, real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. 5 meses de idade, uma coisa maravilhosa. Nasceu com uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso. Eu convivia com essa mãe, conversava e dizia a ela,
Me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida. E o que você acha que são os seus filhos. O que você acha que é esse menino na sua vida. Não é fácil ter umas conversas dessas. E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava. Eu falei, ela não pode te destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto. Se a gente não tiver essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não estiver trazendo esperança para o outro e falar, não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um Pai. E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa. Já está morando na Santa Casa tem quase 3 anos. Lindo, coisa apaixonante desse mundo. Hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele, Heitor, qual é a palavrinha doce que a tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim, Jesus. Eu falo, é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão na barriguinha e fala, Jesus, e ele vai curar. É assim, chama ele, a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida, é que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo. E que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesado, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo. E que enxuga minhas lágrimas, e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar aos pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar, meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão, é duro ver. Não é fácil, mas ver como é que fala, me dá uma luz, orienta, nos dá o caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alto, a gente chorou de alegria. Então ver como é que ele é capaz de mudar tudo, e falo, dobra o joelho, e vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando, então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua, a minha tem a sua, é individual, cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados, que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo, que não tenham medo de ser criticados, que não tenha medo de perder a esperança, porque ninguém pode nos roubá-la, que ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele, e somente Ele. E é tão interessante ver como é que Jesus é doce, assim, eu fico tão encantada com Ele, que eu falo com Ele, meu amigo, a gente convive tanto, e me surpreendo todo dia. E eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado. E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha. E aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião, encontros, um Instituto Hahaha, que é igual aos Doutores da Alegria, fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Porque a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é a minha paixão, o Heitor, andando com a avó santa da avó, cada hora é um, empurrando o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada. Só 3 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, Filó? Eu dei a mão para ele, nós fomos dançar. Eu vou, dançamos até, aquele corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT e o pessoal falou, onde é que você foi? Você voltou a ser animada? Eu falei, eu estava dançando, parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino enfaixado, menino com um olho só, tudo que vocês imaginarem. Seria um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, na maior animação, e ele não podia perder as veias dele, que era a luta. Nós dançando. Eu falei com Jesus, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias.
Porque eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar, Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho. A nossa vida é eterna. E eu falo com Jesus, eu sou tão ousada, Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar. Já está tudo separado, já falei com ele, Senhor, guarda todas, que eu vou escutando falar, anota essa que nós dois vamos dançar. Porque eu creio que o Deus que a gente crê, é o Deus que dança. Ele também dança. É um Deus alegre, é um Deus que nos criou para uma alegria que já não tem dimensão. Então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que quando eu estou vivendo tão voltada só para mim mesma e ainda não me abro porque eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite para Ele. Não há limite para o amor dEle. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente. Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que Ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida. E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Que esses meninos estão todos sendo esse desânimo. Vamos rever. Não foi se a sua vida está assim, tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu tiver aqui, exatamente o projeto do Pai para mim, sabe por quê? Porque Ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi Ele quem fez. Se Ele... Tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim, Senhor, que eu me permita, né, que a vossa graça, a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza. Vocês imaginam que o seu amor guia a minha vida? Você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que vai dar errado? Nada. Tenha a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos, sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado, sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele, o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tenha medo mesmo de viver essa verdade. Deus não é uma utopia. Nos converter é passar por uma vida maravilhosa, é uma vida que muda completamente. Você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo, a partir do momento que Jesus for o centro da sua vida. Porque tudo é com Ele, para Ele, nele e por Ele. Tudo o que você fizer, você vai perguntar para Ele. Você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está? Sim ou não? Sinaliza para mim. O que você está achando? Tudo eu vou apresentar para Ele, Senhor, o senhor está de acordo, não está de acordo? Como é que nós dois vamos caminhar? Você vai acordar já diante dEle. É diferente viver e pedir a Ele, me ajude, que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão. Se usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda a ver a dor, que se o Senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que eu só olho para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro, me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando, 9 anos de idade dando tiro na cabeça, 10 anos de idade tentando autoextermínio. Eu tenho hora que eu acho que eu estou andando no mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. O que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual a alegria que nós não estamos podendo mostrar? Por que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama e que se eu levanto de manhã e falo, amigo, vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria porque temos saúde. E eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital que é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida. Obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisas que eu nem vi. Que delícia. Me ajuda a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer. Eu quero viver para o Senhor.
Vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor se o Senhor é ótimo para mim? Só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega nada. Filó, mas eu decidi não comer carne, então dá a carne toda para alguém que nunca teve oportunidade de comer. Só parar de comer carne não vale. Faz um trem direito, né? Faz um trem direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro. Vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou. Com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais. Vamos nos ver mais, vamos conversar mais. Vamos ficar atentos mais uns com os outros. Pare de ter medo do Senhor. Acolha Deus na sua vida. Fala com Ele, Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver. A proposta de me olhar. E a proposta de rever a minha vida, para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tem de piedade de mim. Me lava de todo pecado. Me mostra aquilo que é bacana. Me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos isso não. Alegria de falar, o que você é? Filho de Deus? Não, que espetáculo, já dança a partir de agora. Por quê? Porque você não sabe o pai que eu tenho. O pai que nós não temos dimensão desse pai. Então vamos viver essa alegria de saber que vamos participar de uma alegria eterna. Que vamos encontrar e viver eternamente. Nós não temos dimensão disso não. Essa é a alegria da nossa fé. Quando alguém perguntar assim, por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala, você é demais, minha filha, você não tem ideia. É mesmo, não é que você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo? Não, até de você mesmo. Você que não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E Ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo pode, e nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que te aflige? A falta dessa consciência. Que o dia que tivermos, tudo muda na sua vida a partir desse olhar. Então o primeiro convite da Semana Santa, da Quaresma é, vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do Pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filho do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri, chora, anda, mas anda, fala com Jesus, Jesus. A gente anda e anda, né, amigo? Vamos andando. O que a gente não pode é ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais. Clama mais, grita mais, para com ele, faz só outra vez nessa situação. Vamos dar um jeitinho, amigo? Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente, de um Deus vivo. Esse é o cristianismo que está precisando de ser sacudido. Vamos tirar essa apatia de viver com um Deus morto, ou de um Deus que só foi lá. Não. Ele já ressuscitou. E a promessa dele foi, eis que estarei convosco todos, até os confins da terra. Então, eis que estarei convosco todos os dias, sem dia santo, sem feriado, sem sábado, sem domingo. Ele está, nós é que estamos fora. Peça a Ele a graça do encontro, dentro de você mesmo, desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos. Nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém.
E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que Ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar. A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Filó nos convida a um momento interior. A ir para o deserto, o ir para o deserto é você entrar dentro de você e rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos, vem conosco. Entra. Coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver, aonde precisa do teu amor, da tua luz, da tua alegria. Queremos converter a ti, Senhor, voltar o nosso coração para ti e sermos inteiramente teus. Fica conosco, Senhor. Amém? Olá, eu sou a doutora Filó e é um prazer estarmos aqui juntos. Além das outras redes sociais, nós temos agora um canal no YouTube, para que você possa rever as palestras que você mais gostou e assistir às palestras novas que estão sendo produzidas. Caso você tenha interesse em adquirir uma dessas palestras, mande uma mensagem para esse número que aparece agora na sua tela. Inscreva-se no nosso canal e receba todas as novidades que estamos produzindo. Será um prazer caminharmos juntos. Nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Uma boa semana a todos. Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja, ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua, porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês vão parar, os cristãos. Vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus. Tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então,
A quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformado em quê? Nós vamos começar a aulinha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar: oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro. Primeiro em mim. E o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começaram a entender? Então, se alguém perguntar: o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais do que isso. Não é possível que é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, não é não? Então eu estou renovando minha esperança, minha filha, naquele que é a vida, naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar a conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo de que a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado. Esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha. Não é qualquer filha, nem qualquer filho. Amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, Ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma. Primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido. Os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto. O Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Mas Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que vocês estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem.
E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou aqui, isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não. Vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa. E você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações, né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus, para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens, né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas, que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho, para que você ir para o Calvário, sofrer na cruz, te dou isso tudo de graça, para que sofrimento, para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, eu te dou essas almas, estou tudo no meu poder mesmo, te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero ter, quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, não está pouco, eu quero mais para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida, porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida. Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo. Guarda, até a traça comer, até nunca mais servir. Mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim.
A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz, para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar: não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faz um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer. Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo loucamente. E aqueles coitados, aqueles meninos já tinham sido presos. E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim: se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena. Quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim: manda fechar a sombrinha. Pode imaginar que a menininha vira para o povo e fala assim: ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém não via nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo, o tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto, achou que todo mundo que ia morrer. E aí foi vista a Trindade, foi uma coisa louca, e foi fotografado. Chamou o milagre do sol, foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto, porque foi lá. Ah, meus católicos, entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele: faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana. Os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa, se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá com a creche, não? Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora. Esse não deu testamento para dar problema a ninguém. Deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu no dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que era capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma costa no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não, mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também, mato o marido, mas tem um sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, por fim o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero.
Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho. Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, ela queria, porque ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar, e aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala: vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma, para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, né? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim: eu vou deixar de comer carne na quaresma, isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala: dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens fica nada, não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é o melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador e que você é criatura dependente dele, que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada, nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala: que pecado? A pecado é a dimensão do religioso.
Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo, é a mesma coisa eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. A gente tem que falar com Jesus assim: me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode pôr um cara de morta no povo olhar: por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou: perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora. Ela fala: acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum. Mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou: ame ao Pai acima de tudo e ao irmão como eu te amei. É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez, é chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso, tem sofrimento, porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande, quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou. Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4, coisa interessante. Eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim que eu preciso pedir a Deus: limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão: anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele. Falar: Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular. E aonde que eu quero ser melhor que qualquer um, aonde eu tenho esse desejo de mandar. Tem gente que não pode receber um cargo, que a síndrome do pequeno poder quer mandar.
quer mandar, quer judiar, quer oprimir. E todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então, até a gente tomar consciência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. E até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá, a gente não tem nada com isso. Nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora. É a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim, sede santos porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal, em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Eu preciso, quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar, é época de estar de joelho aos pés da cruz, porque Ele nos deu a vida, que a gente não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um, para que a gente de verdade possa viver uma conversão, que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.